Essa semana, eu meditando na palavra, meditando no estudo da escola bíblica que nós lemos pela manhã, o Senhor me fez lembrar de um livro que eu tinha lido há um tempo. E é um livro muito bonito, um livro que foi escrito na época da pandemia. E eu ganhei esse livro num sorteio de uma rádio web de Botucatu, da Igreja Presbiteriana Maranata de Botucatu, muito amigos nossos. E eu participei, ganhei esse livro, entre outros, que eu participava bastante. E esse livro ficou queimando no meu coração essa semana e eu reli ele. Então a ministração de hoje vai ser baseada nesse livro, que chama Sofrimento Tem Limite. Será? Será que o sofrimento tem limite? O escritor desse livro é Edson Duque, e ele baseia todo o livro em 2 versículos de 2 Coríntios, que nós vamos ler agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Vai ser projetado, eu vou estar lendo na NVI. A palavra do Senhor diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Um certo jovem um dia chega para um pastor e diz: pastor, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não haveria tanta maldade na terra. Se Deus de fato existisse, não haveria tanta maldade. E o pastor virou para ele e falou assim: engraçado, eu acredito em Deus justamente porque há maldade na terra. Aquele jovem olhou: como assim? Não estou entendendo. E o pastor fez algumas perguntas para aquele jovem. Falou: olha, a lei é suficiente para deter o mal? Ele falou: não é suficiente. Mas as autoridades constituídas, elas são suficientes para deter o mal? Não são. E ele mais uma vez: o compromisso ético, moral, pode deter o mal? Não pode deter o mal. A educação pode? Não. O medo da punição detém o mal? As pessoas não fazem maldade com medo da punição? Falou: não, continuam fazendo. E aí ele foi fazendo várias perguntas e em todas elas aquele jovem dizia: não tem jeito. E aí então o pastor falou: então, se nada nesse mundo é capaz de deter o mal, por que o mal ainda não tomou conta de todo mundo, de todas as esferas, de todo o coração humano, e esse mundo já não acabou, já foi destruído com a maldade humana? Aquele jovem olhou: não sei. Ele falou: porque existe um Deus que detém o mal, um Deus que segura o mal, um Deus que não deixa o mal avançar. Ele tem o controle de todas as coisas, e é por isso que o mal não se propaga, que o mal não vai ao coração de toda a humanidade. É Deus quem está no comando, e Ele não deixa que esse mal comande todo mundo. Há um Deus, irmãos, há um Deus poderoso que mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio às transgressões, às iniquidades, Ele diz: chega, para, agora deu. É esse Deus que controla, um Deus que no meio do sofrimento também, no meio da angústia, esse mesmo Deus que controla o mal, no meio da angústia, no meio da aflição, das perturbações que a gente vive, Ele também põe um limite ao nosso sofrimento. Amém? Você acredita nisso? Amém. Enquanto Deus for Deus, o mal não terá a última palavra. Amém. Enquanto Deus for Deus, o mal não terá a última palavra. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está defendendo o seu apostolado. E quando ele escreve, ele fala: olha, eu sou apóstolo de Cristo, e a prova de que eu sou um apóstolo é o tanto que eu já sofri, é o que eu sofri nesse caminho, quanta coisa que eu passei. Mas ele fala: mas observe, tem um limite. Tem um limite para o sofrimento. Deus intervém, Deus socorre, Deus provê, Deus opera, meu irmão. E o sofrimento é uma realidade que todo ser humano passa. Não sou só eu, não é só você.
Todo ser humano passa pelo sofrimento. E existem 3 causas para o nosso sofrimento. A primeira dela é o sofrimento autoimposto. Ou seja, é o fruto do meu próprias decisões erradas. É o fruto do meu pecado. É o fruto daquilo que eu faço e sofro as consequências. Então é um sofrimento autoimposto. Eu pequei, vou sofrer as consequências. Eu comi demais, engordei, fiquei doente. Eu estou sofrendo as consequências. Eu fiz um investimento em algo, gastei o que não tinha. E hoje eu estou com dívida. Problema de quem? Seu que não soube fazer a coisa certa. Então esse é um sofrimento autoimposto. O segundo, sofrimento infligido. É o fruto das decisões erradas dos outros. É quando os outros fazem alguma coisa para você e isso te traz sofrimento. É quando alguém é assaltado. Ele sofre. Alguém impôs um sofrimento. É quando alguém te agride. E o terceiro é o sofrimento contingente, que é o fruto das circunstâncias dessa vida. Ou seja, os desastres, as pestes, as doenças. Irmãos, desde que Adão e Eva pecou, e eu gosto muito da irmã Núcia quando ela fala, quando ela chegar no céu, ela vai dar uns tabefe na Eva, e eu concordo, né? Que desde que ela pecou ali, Adão pecou também, né? Os dois pecaram, o mal invadiu o mundo. Nosso corpo se tornou corruptível, mortal, e aí entrou a morte, entrou as doenças, entrou as bactérias, entrou os vírus e tudo mais. E por isso nós sofremos todas essas contingências da vida. A pandemia não foi só para um, foi para todos. Todos nós sofremos a contingência da vida na pandemia. Então, irmãos, é por isso que todos nós sofremos. Mas nós sabemos que Deus coloca um limite. Ele coloca um limite no nosso sofrimento, e hoje eu quero falar de 4 limites que Paulo apresenta nesses 2 versículos. Os cristãos de Coríntios, eles estavam passando por muitas perseguições, por muitas provações, sofrimento, eles estavam no limite. E aí, o primeiro limite que nós aprendemos nesse texto é: pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Na sua Bíblia pode estar uma outra versão, pode estar atribulados, mas não angustiados. É a mesma coisa. Irmãos, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, diz Paulo. E a expressão aqui, de todos os lados somos pressionados, é de todo lado, não é? De todos os lados nós somos pressionados, nós somos atribulados, como diz a outra versão. E a tribulação ou a pressão é como se alguém estivesse sendo espremido, a palavra original, esmagado, ficar sem ar. E é isso que acontece nas circunstâncias da vida. E Paulo começa por um limite aqui: pressionados ou atribulados, mas não estamos desanimados. Nós somos exprimidos, sufocados pelas circunstâncias da vida, mas a gente não pode ficar desanimado. Quando nós temos o nosso Deus, nós não desanimamos. E lembra, eu já peguei numa quinta-feira, o que é desanimado? O termo original, vem do latim, des não animo alma. É alguém que não tem alma, alguém que não tem vida na alma. E alguém animado já é completamente diferente, A palavra do grego é enteos, que diz Deus dentro. O desanimado não tem alma, mas o animado tem Deus dentro dele. O desânimo, ele faz a pessoa não querer viver. Ele faz a pessoa passar por tribulação. Então Paulo está dizendo algo mais ou menos assim, nós somos atribulados, nós somos pressionados, mas não angustiados. O sofrimento traz a tribulação, traz a pressão, mas não ao ponto de nos colocar numa angústia constante o resto da vida. Não ao ponto de nós desistirmos. E a angústia também é uma sensação interior. A palavra vai dizer que é o estreitamento, que é o sufocamento, abafamento, é ficar literalmente sem ar. Eu não sei se você já conversou com alguém que teve síndrome do pânico, depressão. Essa é uma das características que as pessoas falam que sente. Eu sinto como se eu não tivesse ar na hora da crise. É como se eu tivesse sufocado. Eu não tenho ar para respirar. Essa é
a reação de alguém que está angustiada. A pessoa que é angustiada, ela não se alegra com nada, ela não tem alegria para viver. Irmãos, Deus coloca um limite. Você pode ser pressionado, você pode estar atribulado, mas angustiado não. Vira para quem está do teu lado e diz: atribulado sim, angustiado não, pressionado sim, desanimado não. Deus coloca um limite no nosso sofrimento. E a gente vai ver isso num salmo. Porque Davi, no capítulo 3 de Salmo, ele está sofrendo uma perseguição de Absalão. E aí ele coloca: Senhor, como aumentaram os meus inimigos, como a coisa está difícil, até na minha família, né? Eu estou sendo perseguido. E do capítulo 4 ao capítulo 7 ele só ora, ele só suplica ao Senhor. E no Salmo 4, versículo 1, ele diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na angústia me deste largueza. Na angústia eu respiro. Na angústia o Senhor me dá largueza, me tira o sufoco, me tira do espremedor, né, da vida. Ele me dá largueza. É esse Deus que nos dá largueza. Ele põe um limite. E como eu posso experimentar a largueza do Senhor na minha vida? Outro salmo responde o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, tribulação. É esse Deus, Ele está presente, meu irmão, na tua angústia, na tua tribulação. Ele está presente. E aqui diz que Ele é a minha fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza não, nos tempos bíblicos, e se você vê filmes, você vê, eram cidades construídas em lugares bem elevados, toda murada, com muralhas gigantescas, enormes. Haviam sentinelas onde ficavam pessoas ali vigiando o tempo todo. Então, quando o inimigo já estava longe, eles já estavam se defendendo, se colocando a postos para combater. Então, fortaleza nesse sentido seria um lugar de refúgio, certo? Só que fortaleza não era só para alguém que estava indo lá se refugiar. Era para alguém também, os viajantes que estavam passando, pernoitar, ter alimento, descansar, passar ali um momento de descanso, até eles irem para o destino deles. E eu entendo nesse texto que quando Davi fala que ele é minha fortaleza, o salmista fala que é a minha fortaleza, ele está dizendo: olha, o Senhor é onde eu tenho renovação, é onde eu me renovo, com Ele as minhas forças são renovadas. Irmãos, no sofrimento Ele é a tua fortaleza, é nele que você renova as suas forças, é no seu interior que Ele vai fazer você descansar, se alimentar, dormir e seguir viagem. Ele é a nossa fortaleza. Embora Ele seja a nossa fortaleza, isso não quer dizer que no meio do caminho, no vale da sombra da morte, eu não vou chorar. Eu vou chorar, eu vou passar pela luta, mas com certeza, a partir desse momento, se eu me achegar na minha fortaleza, se eu chegar perto dEle, se eu buscar socorro nele, Ele vai renovar as nossas forças. Ele vai renovar. E Ele vai nos emprestar a força dEle, porque a gente não consegue lutar com as nossas. Ele nos empresta as forças dEle, e é revestido nessa força a gente vai conseguir lutar e ter esperança para um dia de amanhã. Irmãos, Deus impõe limite ao sofrimento. A gente pode ser pressionado de todos os lados, mas não seremos esmagados pelo sofrimento. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Aleluia. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. E como que eu posso entrar nessa fortaleza dia após dia? Quem é a porta? Jesus é a porta. É em Jesus. Então, meu irmão, se você tem Jesus, você tem essa fortaleza. Mas por que então, às vezes, a gente sente que está tudo tão difícil?
Por que parece que o sofrimento toma conta da gente? Parece que a gente não vê solução, não vê socorro, não vê fortaleza. Por quê? A resposta continua no Salmo 46, versículo 8. Diz assim, eu vou ler numa outra versão do que a gente leu, mas diz assim: Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Como não ficar desanimado, Juliane? Como não ficar angustiado? Vejam as obras do Senhor, aleluia. Porque quando a gente está passando luta, irmão, parece que a gente não enxerga mais nada. Só a nossa dor, só o nosso sofrimento, só aquilo que nos aflige. A gente não consegue ver as grandezas do Senhor. A gente não, da pandemia, a gente assistiu televisão, misericórdia. Morreu tanto, mas não fala, salvou tanto. Tantos foram salvos. Quantas pessoas vieram para Cristo? A gente vê acidente, às vezes a pessoa fica de um estado, ruim, mas aí nós vemos a superação, o quanto Deus foi maravilhoso na vida daquela pessoa, mesmo em meio às circunstâncias que ela passou. E se eu abrisse o microfone, todo mundo teria aqui exemplos para me falar. Vejam as obras do Senhor. Irmãos, o mal não tem a última palavra na sua vida, não tem a última palavra no seu casamento, não tem a última palavra para a sua saúde. A última palavra vem de Deus e Ele é a tua fortaleza. Então vejam as suas obras. Deus está sempre em ação, irmãos. Mas aí a gente às vezes não consegue entender, não consegue ver. A gente não consegue enxergar só as coisas ruins que nós estamos passando. Mas aí esse salmo continua, ele diz: parem de lutar. Ele está falando para a gente parar de lutar, parar de confiar. Ele está falando isso? Não, ele não está falando para a gente não ser perseverante, nada disso. Ele está dizendo: para de lutar com as tuas forças. Pare de lutar com as forças que vêm de você. Pare de achar que você pode, que você não pode nada. Quem pode é o Senhor. O autor desse livro, ele diz assim: é a mesma coisa de você entender que Deus é Deus. Ele é Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. É um Deus bondoso, é um Pai bondoso. Você tem que entender quem é o Deus que você serve. Pare de lutar. Vira para quem tem do teu lado e diga: pare de lutar. Eu aproveito e bebo água. Irmãos, nós podemos estar pressionados de todos os lados, mas não desanimados, porque o Senhor é a minha fortaleza. E a força dele atuando em mim e em você, nós vamos superar todo sofrimento. Por isso, abre os seus olhos, irmãos. Veja o quanto você é amado por Deus. Vejam as obras do Senhor na sua vida. E se você estiver disposto a fazer isso todos os dias das suas aflições, com certeza o Espírito Santo vai te ajudar a enfrentar cada uma delas. Mas o segundo limite que a gente aprende nesse texto é: perplexos, mas não desesperados. Perplexos, mas não desesperados. E como eu disse, eu gosto muito de ir atrás das palavras do original, para entender o que eles queriam realmente de fato dizer. E o que é perplexo? Perplexo significa atônico, confuso, complicado, mas uma palavrinha-chave do estado de perplexidade é estar numa situação sem explicação. E aí que fica legal a coisa. Sem explicação. O verbo explicar, ele é composto de duas palavras no latim: ec, para fora, e plicare, dobra. Ec, para fora, plicare, dobra. Ou seja, explicar alguma coisa é como se a gente desdobrasse, desamassasse algo que estava oculto aos seus olhos. E aí você começa a enxergar. É como uma cortina.
Quando ela está, né, dobrada, você não vê ela toda, né? Mas se ali tivesse escrito, por exemplo, tivesse um abraço bem gigante dizendo Jesus te ama. Quando ele está dobrado, você não vê. Está ali, mas você não vê. Mas quando ele é esticado, você vai ver. Ou seja, vai ser explicado. Então, dobras. Eu queria que você entendesse isso. Irmãos, tudo que é escondido dá desespero, não dá? Tudo que a gente enfrenta na vida, quando a gente não sabe, está escondido aos nossos olhos, a gente fica desesperado. E Deus é especialista em nos revelar, nos mostrar as dobras do acontecimento. Ele é especialista. Irmãos, a gente pode estar perplexo. A gente pode estar numa condição que a gente não consegue explicar. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, me explica aí, não estou entendendo. Por que tanta luta? Porque está tudo dobrado, você não está entendendo nada. Estar perplexo é isso, eu não estou entendendo. E a gente pode ficar perplexo? Pode. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a perplexidade nos leva ao desespero se a gente não realmente abrir, buscar, conhecer. Você consegue identificar algum momento na sua vida que você ficou perplexo? Sem saber a explicação do que você estava passando? Eu já. E várias vezes. Um momento que você não entendia o que estava acontecendo, um momento que você não entendia por que você estava passando por tudo aquilo. Irmãos, não há nenhum mal, como eu já disse, em a gente ficar preocupado, perplexo com aquilo que a gente está passando. Mas a gente não pode ficar desesperado. Porque o desespero é o estado físico e mental de alguém que acredita que o mal já triunfou sobre a sua vida. O desesperado acha que já perdeu, já acabou. Por isso, nessa noite, o que eu quero falar para você: não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Não abrace a desesperança. A quarta nós falamos, a Lu pregou sobre esperança. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, olha, você pode ficar perplexo. Isto é, sem explicação, você pode ficar. Sem explicação pelo teu sofrimento, mas nem por isso abrace o desespero. Nem por isso acha que você perdeu. A mais elevada forma de esperança, irmãos, é o desespero superado. Agora vire para quem está do teu lado, que eu quero que você saia decorando essas frases hoje. Perplexos, sim. Desesperado, não. E como eu posso experimentar a perplexidade no nosso cotidiano sem dar lugar ao desespero? E a carta aos Hebreus nos responde isso. E eles estavam também vivendo sobre uma grande perseguição. E quem escreve a carta, que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, tinha um objetivo número 1: consolo e encorajamento daquele povo. E Hebreus 6, 13 e 15 diz assim, eu vou ler na NVT: considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar. Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência. Você sabe o que é paciência? Paciência é a ordenação adequada dos seus sentimentos e emoções. Ou seja, a pessoa paciente não deixa suas emoções tomar decisão por si própria. Porque quando a gente está perplexo com alguma coisa, a gente xinga, a gente grita, a gente brasbeja, a gente briga, faz loucura. Aí o Deus vem falar para a gente ser paciente. Controlar as nossas emoções. E a paciência é fruto do Espírito. É fruto do Espírito Santo. Abraão teve paciência. O Senhor prometeu para ele: você vai ser pai de uma grande nação. E passa ano, e passa ano, e passa ano, e passa ano. Ele se torna um velhinho de 90 anos, né? Ou 99, quando nasce Abraão. 100 anos, 99, né? 100 anos. Ele já estava perplexo. Senhor, 99, 100 anos não dá mais. Não sai mais coelho aqui. Não tem mais filho aqui. Eu estou perplexo, porque o Senhor me prometeu faz tempo. Olha.
Faz muito tempo, 75 anos, se eu não me engano, ele teve a promessa. E ele está ali. Ele fica perplexo, mas não, ele não faz essa indagação. Ele espera com paciência. Ele espera em Deus com paciência. Ele domina os seus sentimentos. Ele domina. Ele deve ter sentido, sim, insegurança, tristeza, preocupação, mas ele domina. E como que ele conseguiu? Salmo 130 nos explica isso. Nós vamos ler alguns textinhos, mas vocês vão ver por quê. O Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos a minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Irmãos, mesmo que você não veja o que está sobre as dobras dos acontecimentos, não pense que o seu sofrimento é uma forma de Deus te punir. Porque a primeira coisa quando alguém começa a sofrer, o que eu fiz para merecer isso? Lembra que hoje nós falamos sobre a bondade de Deus? O que eu fiz para merecer? Irmão, né? O que eu fiz? A gente começa a entrar nessa. E aí o texto vai dizer que se fosse assim, se alguém, se ele fosse ver os nossos pecados, ninguém escapava. Ninguém escapava. E irmãos, mesmo quando você não está vendo, Deus está se movendo. Deus está movendo céus e terra para se tornar conhecido o seu amor por você. Onde a gente precisa ancorar a nossa fé é no Senhor. É no Senhor. E aí, onde a gente ancora a nossa esperança que temos em Deus? Ou seja, como ter certeza que a gente pode esperar em Deus? O outro versículo em destaque que eu grifei: espero com todo o meu, e na sua palavra põe a minha esperança. A fonte da nossa esperança é a palavra de Deus, irmãos. É nela que nós podemos encontrar socorro. É nela que nós vamos conseguir controlar os nossos sentimentos. Está com raiva, irmão? Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Hoje a gente está do lado da cortina, mas um dia essa cortina vai ser revelada para nós. Um dia o Senhor vai revelar tudo aquilo que nós estamos passando, todas as lutas que nós estamos vivendo. Um dia nós vamos entender. Jesus está abrindo essa cortina para nós. Ele já abriu essa cortina, Ele revela Deus em nós. E é justamente confiando na ação de Jesus que a gente vê descrita em toda a Bíblia, atestada por muitas e muitas pessoas, que nos permite, eu e você, ficarmos perplexos, mas não desesperados. Sem explicação? Sim. Mas sem esperança? Jamais. Você pode não entender o que está acontecendo, mas não se desespere. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Terceiro limite: perseguidos, mas não abandonados. Outras versões vão dizer desamparados. Alguma vez você já foi perseguido, irmão? Se você acha que não foi, até quando criança a gente é perseguido, lembra? As mães botavam medo na gente. Não faz coisa errada que o homem do saco te pega. Né? Não faz coisa errada. Eu lembro que lá eu morava em Ilha Solteira, que a mãe falava assim: olha, tem a mulher da barragem. Ela falava que era a mulher da barragem, que a mulher ia lá na barragem e que ela catava as crianças que faziam coisa errada. E um dia nós ficamos brincando até tarde na rua, porque eu era daquelas crianças que ia pra rua e voltava de noite. Não era igual hoje, né? Celular. A gente foi criança, né? E a gente brincava o dia inteiro na rua, e um dia eu passei da hora de ir pra casa. E eu fiquei com tanto medo que eu corri andando pra trás. Meu Deus, a mulher da barragem vai me pegar. Ó, couro até chegar em casa. Às vezes a gente não é aqui, eu tô brincando, né? Não são perseguições reais, mas em muitas circunstâncias da vida nós somos perseguidos. Tem gente aí que nesse mundo que adora perseguir.
E perseguição, ela pode se concretizar de várias formas: calúnia, difamação, agressão. Nós vivemos num país livre, nós não somos perseguidos por sermos cristãos, mas em muitos lugares as pessoas são perseguidas porque são cristãs. Estão sendo mortas porque são cristãs. E perseguição, no grego original, a palavra que Paulo usa nesse texto é literalmente como caçar um animal de forma hostil. O perseguido aqui significa literalmente ser caçado de forma hostil, como um animal. E abandonado, nesse texto literal, vai dizer que é como um combatente sem munição no meio da batalha. Irmão, você pode ser perseguido, mas você não é abandonado. Isto é, você pode ser caçado como um animal de forma hostil, mas você não vai ficar sem armação, sem munição no meio da batalha. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque você jamais será abandonado por Deus. O texto vai dizer perseguidos, mas não abandonados. E a resposta desse texto está num texto que eu amo e vocês conhecem, Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! Você não está abandonado. Você pode sofrer perseguição, sim, mas você não está abandonado. Existem perseguições que vêm de fora, como eu disse, frustrações, mágoas, fracassos, calúnia, coisas que vêm, né, circunstâncias do diabo, perseguição, mas também perseguições que vêm de dentro de nós. Mágoa, fúria, frustração, fracasso. Isso também pode te perseguir a vida inteira. Pastor Hernandes diz que a mágoa, o rancor, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno achando que é o outro que está bebendo. Irmãos, essas coisas podem se tornar piedosos punhais na nossa vida, uma carga pesada. Irmão, seja qual perseguição você estiver enfrentando, eu vou correr um pouquinho, porque esse livro deve a gente fazer uma série. É muito bom. Mas não importa a perseguição que você está sofrendo, seja exterior, seja interior, nada pode te fazer separar do amor de Deus. Nada. Você não será abandonado. Você pode ser caçado como um animal, mas você não vai ficar sem arma na batalha, porque Ele não te abandona. Somos perseguidos, mas não abandonados. Vira para quem está do seu lado. Perseguido sim, abandonado nunca. Sabe por quê? Porque o nosso Pai nos ama incondicionalmente. E o quarto e último limite: abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. O que significa abatido? Abatido é aquilo que cai mediante uma força externa. Por exemplo, 2 aviões foram abatidos pelos caças da FAB. Eles caíram. Eles foram abatidos. E destruídos refere-se àquilo que não pode mais se reerguer. Como, por exemplo, o prédio ficou totalmente destruído. Acabou. Não tem jeito. Agora você vai virar para quem está do seu lado. Abatidos, mas não destruídos. Quais são as coisas que nos podem fazer cair? Quais as coisas que podem nos deixar abatidos? O autor desse livro, ele linka 4 coisas. A gente é sempre abatidos nessas áreas: finanças, casamento, filhos, profissão e amizade. Você sempre vai ser abatido em uma dessas áreas. Às vezes em mais de uma.
Às vezes nas 5, né? Tem hora que o negócio tá feio, né? Às 5. Você já com certeza experimentou isso. Talvez você teve problema, ficou abatido porque te faltou dinheiro para pagar a conta. Você, né, controlou, mas aí ficou doente, teve que pagar remédio, você ficou devendo, ficou abatido. Com certeza você já ficou abatido no seu casamento. Brigas, né, discussões. Com os filhos, não, a gente não fica abatido com o filho, né, gente? Imagina. Profissão, não, eu estou na profissão, tal, não, né? Eu até esqueci de falar em perseguição. Quantos crentes sofrem perseguição nos trabalhos, né? São perseguidos porque não falam palavrão, porque não faz coisa errada lá. Todo mundo, e amizades, né? Irmãos, é inevitável sermos abatidos em algum momento da nossa vida ou em algumas dessas áreas. Todavia, a Bíblia nos promete que a gente pode ficar abatido, mas não ficaremos destruídos. Há situações que vão nos colocar para baixo, sim, mas nós vamos levantar. Existe uma frase no mundo que o cair é do homem e o levantar é... Isso não está na Bíblia, viu, gente? Senão tem gente que acha que é versículo, está escrito na Bíblia, não está. Mas existe um versículo que diz, eu não coloquei na projeção, mas eu vou ler para vocês, Salmo 145, 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Quando a gente cai, irmãos, o Senhor nos levanta. A gente pode, se não fomos destruídos, lembra? Não pode se reerguer. Ele já acabou, foi destruído. E é assim que nós estamos sempre sendo movidos no amor de Deus. Deus está presente o tempo todo na nossa vida. E eu amo falar isso, vocês sabem disso. Ele está presente em todas as circunstâncias. Mas por que às vezes o óbvio não é mais óbvio? Mas parece que ele não está. Eu estou sofrendo tanto, Ju, parece que Deus não está aqui. Por quê? Porque os seus olhos não estão treinados para ver a presença de Deus. E como que eu treino? Orando, lendo a palavra de Deus. Não buscando lá fora, não vendo as coisas desse mundo, mas buscando no Senhor. Não quer ser abatido, não quer ser destruído, porque você vai ser abatido em muitas horas da sua vida. Então se apegue no Senhor, na presença dEle. Assim mesmo que a gente estiver em apuro, no estado de profundo desespero, no estado de profundo sofrimento, o Senhor irá nos reanimar. Aqui ele usava um outro texto que não dá para fazer outra pregação, que é sobre Davi. Quando Davi vê tudo destruído em Ziclag, ele diz que ele é reanimado no Senhor. Ele ora, busca a presença do Senhor e é reanimado no Senhor. Irmão, está abatido? Se reanime no Senhor. Por maiores que sejam as circunstâncias, os problemas, os conflitos, se reanime no Senhor. Em Deus a gente pode ficar batido, sim, mas jamais seremos destruídos. Concluindo, o poeta, estou com tanto de profeta na boca, o poeta Fernando Pessoa diz assim: porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Isso é muito interessante, porque os lugares que a gente habita, as circunstâncias que a gente vive, principalmente as experiências que a gente passa, elas têm o poder de direcionar a nossa visão. Sofrimento, quando você está sofrendo, quando você está naquele momento de luta, é como se estreitasse a sua visão. Lembra que eu falei lá em cima, no primeiro ponto? É como você não se enxergasse mais nada, só a sua dor, só a sua luta, só você. Oh céus, você não vê. Hoje ainda na mesa eu até brinquei, nós estávamos falando sobre cirurgia, né, que o Lucas vai fazer cirurgia, e aí a Manuzinha, eu já fiz tanta cirurgia, Mateus, eu já fiz tanta, gente, vocês estão vendo quem tem mais cirurgia, coisa ruim, mas tem gente que é assim, vai conversar com outro, eu estou passando por um problema, eu já tive, nossa, já aconteceu isso, já viu? Vai lá no médico visitar um enfermo, está doente, está mal, nossa, irmã, a minha irmã morreu disso. Né? A visão encolhida, só vê aquilo, só aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está
passando, a experiência que ela está passando. A gente fica preso na dor, a gente fica preso no sofrimento, a gente fica preso nas pequenas coisas. A gente vê só um quadrinho, o nosso quadro. E eu queria encerrar, como o autor desse livro diz, para a gente começar a ver um outro quadro. A gente é incapaz de perceber que a morte, a dor, que a gente tenta fugir, elas vão participar da sua cura, da minha cura. Elas vão ser a solução, um alívio para tudo que a gente está passando. Hoje eu convido você a olhar então a um quadro maior. A gente precisa olhar para um quadro específico. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, porque quando a gente olha para ela, a gente vai ver um quadro muito maior. E sabe por quê? Porque quando a gente toma consciência do nosso sofrimento, mas que o nosso sofrimento está no mundo muito maior, no mundo que passa por guerras, abortos, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de escravos, um mundo que passa por doenças incuráveis, um mundo que passa por corrupção política e moral, um mundo que passa por catástrofes naturais. Quando você olha para esse quadro, a sua perspectiva muda. Porque você vai entender, quando você era criança e você não comia direito, pelo menos eu faço isso em casa. Não come? Vou te mostrar as crianças da África. O que eles estão comendo? Você olhar para outro quadro. Não é assim? Você tem tanto e tem gente que não tem nada. Para de ficar olhando para a tua ferida, meu irmão. Pare de ficar olhando só para o seu sofrimento. Olhe para o quadro maior. Quando nós olhamos os sofrimentos que está no mundo e o sofrimento que Cristo sofreu para salvar a minha vida e a sua vida, teu sofrimento fica fichinha. Você vai parar de lamentar. Você vai parar de se autocomiserar. Nós temos que olhar para um quadro maior. E aí vai residir o nosso alívio. Você vai entender que você não é a única pessoa que sofre nesse mundo. Você vai entender que você não é a única pessoa que está passando por luta. E você vai entender que nos braços de Jesus, estendidos naquela cruz, nós todos fomos sarados. Nós todos fomos salvos. Nós todos fomos curados. Clarice Lispector diz que o sofrimento é sempre um encontro consigo mesmo. Sofrer amadurece. Sofrer amadurece. Mas isso só acontece quando a gente assume uma postura firme e enfrenta o sofrimento. A gente precisa localizar o nosso sofrimento e entender que você não está sozinho, que outras pessoas sofrem junto com você. Quando você conseguir visualizar o seu sofrimento junto com o sofrimento do mundo, junto com o sofrimento de Cristo, você vai ser capaz de ver que o Senhor ainda está escrevendo a tua história. Que o Senhor ainda tem um quadro muito maior. A última palavra não é a crucificação. A última palavra, para mim. A última palavra não é crucificação. A última palavra é ressurreição. Você vai descobrir que a história maior, assim como o sofrimento de Jesus por mim e por você, não foi em vão. O que eu e você estamos sofrendo e passando não é em vão. A cruz não foi o final da história. Depois da cruz veio a ressurreição. O Deus que oferece salvação no meio da morte, no meio da ressurreição, é o Jesus que convida eu e você agora a olhar ao quadro maior. A parar de olhar para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para que nós sejamos mais maduros espiritualmente e que nós possamos olhar para aquele que sofre, para aquele que precisa, olhar para a cruz de Jesus, o que ele sofreu. Irmãos, o mal não tem a última palavra na sua vida, na sua saúde, no seu casamento. A última palavra vem de Deus. E talvez você está pensando assim, mas eu não mereço que Deus me abençoe. Eu não tenho fé suficiente. Merecer você não merece não, que nem eu mereço, nem você, ninguém merece. Nós somos abençoados pela graça de Deus.
E eu posso ilustrar isso de uma forma muito simples, que é o banho no rio e no mar. Quando a gente entra no rio ou entra no mar, você se molha por merecimento? Não. Você molha por contato. Você entra em contato com a água e ela te molha. Receber a graça de Deus é isso, irmãos. É mergulhar nele, é ir ao encontro dele, é ter contato com ele. Não é por merecimento, é por contato, é por intimidade, é por tempo de oração, é tempo com o Senhor, porque nós precisamos ter fé em meio ao sofrimento. E qual é o objeto da nossa fé? É Jesus. Jesus é o objeto da nossa fé. É nele que nós cremos. Ele é o autor da fé, o doador da fé, o encorajador da fé, o objeto da fé. É nele. É em Jesus que nós vamos vencer o mal. Na verdade, ele vence o mal por nós. Ele vence o mal por nós. Jesus está agindo para que o mal não invada seu coração, não invada sua vida, porque ele põe limite no seu sofrimento. Para de olhar o quadro pequeno, só seu, e olhe para o quadro maior, que é Jesus. Olhe para o quadro grande. Sabe por quê? Existe até uma canção que diz que Deus é o maior pintor desse mundo. E Ele ainda está pintando a tua história, meu irmão. Ele ainda está pintando o quadro da tua vida. Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua história, e com ele, ela terá um final feliz. Amém? Para encerrar, eles vão passar para você ver um vídeo, 3 minutos, que é o vídeo que estava no livro e eu achei. Ele conta sobre esse vídeo e no final a gente vai estar orando.
orar. Eu não sei quantos aqui estão se sentindo pressionados. Quantos aqui estão se sentindo talvez até abandonados, mas você não está abandonado. Quantos aqui estão se sentindo perplexos, abatidos, pressionados? O Senhor conhece o seu coração, conhece aquilo que você está passando, mas você tem um Pai que não te abandona. Feche os seus olhos. Senhor, como é bom sabermos que nós temos um Pai maravilhoso como o Senhor. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Como é bom tê-lo como a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como é bom, Senhor, estarmos aqui na Tua casa e ouvirmos a Tua palavra e sairmos aqui convictos. Assim como Paulo diz, convictos que nada pode nos separar do Teu amor. Ó Deus, acalma a nossa alma nessa noite, Pai. A alma daquele que sofre nessa noite, seja por um problema físico, emocional, espiritual, financeiro, seja por um problema na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, Senhor Jesus, com seus amigos, seja onde for, Senhor, acalma a nossa alma. Coloca um limite ao nosso sofrimento, Senhor. Ó Deus, nós somos pressionados sim, mas não desanimados, Pai. Ó Deus, nós podemos estar perplexos por tantas coisas que nós não entendemos, mas não estamos desesperados. Podemos, Senhor, estarmos abatidos, mas não estamos destruídos. Podemos estar sendo perseguidos, Senhor, mas temos a plena convicção de que não somos abandonados, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor, como um Pai amoroso, um Pai poderoso, um Deus que é justo e fiel, um Deus que é bom, um Deus que é o mesmo, um Deus que não falha. Nos ajude, Senhor, nessa noite a enxergarmos o quadro maior, a tirar os nossos olhos das nossas feridas e a olharmos para as feridas do Senhor que foi feita naquela cruz para salvar cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o nosso sofrimento. E é por isso que nós te adoramos, é por isso que nós te louvamos, Senhor. Por isso que nessa noite nós saímos daqui, Senhor, com a nossa alma calma. Que nós saímos daqui convictos de que o Senhor está conosco, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio do sofrimento, porque o Senhor põe um limite no nosso sofrimento. Em nome de Jesus.